Pessoal, agora nós vamos continuar a tratar da organização administrativa e eu vou trazer um assunto para vocês agora, que é esse assunto aqui, ó. Descentralização e desconcentração. Eu diria que se a gente pegar o direito administrativo como um todo, esse aqui deve ser tipo assim, o top 5, com certeza, de tópicos. Estou falando assim, não de matérias inteiras, mas de tópicos do direito administrativo. Com certeza esse aqui vai estar no top 5 dos assuntos mais cobrados, né, em questões de prova de concurso público. E a grande vantagem é que esse assunto aqui, ele é relativamente fácil, ainda que a gente tenha alguns detalhes importantes, tá? Vamos começar trazendo aqui para vocês, então, o que nós vamos estudar neste tópico. Nós vamos falar sobre o que nós chamamos de descentralização. Só para vocês entenderem, a centralização e a descentralização são as formas, os instrumentos utilizados para que o Estado possa se organizar para fazer a prestação de serviços à população. Quando a gente tem uma centralização, o serviço que é centralizado é aquele serviço que é prestado diretamente por uma entidade política. Pega a União, por exemplo, e presta um serviço por intermédio da Presidência da República, por intermédio de um ministério, etc. e tal. Essa é uma atividade centralizada, prestada por intermédio da nossa administração direta. Só que o que acontece aqui é o seguinte: às vezes nós precisamos distribuir essas competências ao longo da administração pública. E essa distribuição ela pode acontecer por intermédio da própria Constituição Federal ou pode acontecer também por leis, por contratos ou por atos administrativos. Isso aqui vai representar então o que nós vamos chamar agora de descentralização. E nós temos duas categorias de descentralização. A primeira categoria de descentralização é denominada de descentralização política. Essa descentralização política que nós estamos tratando aqui é a descentralização que faz a distribuição de competências entre os entes que formam a nossa federação. Ou seja, é o meio utilizado para atribuir competências aos estados, ao Distrito Federal e também aos municípios. Lembrando o seguinte, a nossa federação ela foi formada por intermédio de... A gente tinha um poder político central e nós pensamos o seguinte, cara, se ficar tudo aqui, vamos usar, eu sei que isso aconteceu muito antes, mas vamos pensar assim, ó, se ficar tudo em Brasília, você vai ter uma competência muito longe da grande massa da população. Então vamos tirar um pouquinho isso de Brasília. Eu estou usando Brasília só no sentido figurado aqui da expressão. Vamos colocar nas regiões, nos estados, vamos colocar nos municípios algumas competências. Veio a Constituição Federal, então, e fez justamente essa distribuição. A Constituição Federal outorgou um conjunto de competências para os estados, o Distrito Federal e os municípios, realizando o que nós chamamos de descentralização política. Ponto importante, tá? Aqui, quando nós falamos dessa descentralização, nós podemos pensar o seguinte: aqui a gente tem a União como poder político central. A Constituição Federal veio e fez o seguinte: olha, União, você não vai fazer tudo não. Deixa um pouquinho para os estados, deixa um pouquinho para o Distrito Federal e deixa um pouquinho para os municípios. Essencialmente, houve aqui o que a gente chama de preponderância do interesse público. A Constituição Federal pegou e fez o seguinte: olha, Constituição Federal que foi o instrumento aqui. A Constituição Federal pegou e fez o seguinte: o que for de interesse nacional, fica aqui com a União. O que for de interesse regional, fica com os estados. O que for de interesse local, fica com os municípios. É o nosso princípio da preponderância do interesse público, que é mais ou menos uma forma de você distribuir essas competências por intermédio dos nossos entes da federação. Outro ponto importante, que às vezes cai em questão de concurso público, é você saber o seguinte: essa descentralização política, ela encontra como fundamento, ela decorre da Constituição Federal. Porque é a Constituição Federal que faz essa distribuição de competências. E outro ponto importante que eu quero que você anote aí é que é o seguinte: essa descentralização política não é uma delegação da União. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer para vocês o seguinte: não existe hierarquia entre os estados, o Distrito Federal, os municípios ou até mesmo a União.
Não tem hierarquia entre os entes federativos. Então, quando um Estado recebe da Constituição Federal uma competência, ele está recebendo essa competência da Constituição e não da União. Então, vamos pegar o seguinte. O município vai lá e faz a fiscalização do trânsito local. É uma competência dele. Ou vou pegar outro ponto. O município tem competência para prestar o transporte público municipal, no âmbito local. Pode chegar a União e meter os bedelhos dela lá naquela competência? Não. O município vai olhar e vai falar para a União: ô União, tira os seus pés daqui, essa competência é minha. Eu não me meto nas suas competências e você não se mete nas minhas. É óbvio que existem algumas atividades que são prestadas de forma conjunta, como por exemplo a saúde. Mas muitas das competências a própria Constituição define. Isso quem faz é a União, isso quem faz são os estados, isso quem faz são os municípios. Então não é uma delegação da União. A União não pode ir lá e se miscuir, se enfiar e retirar essa competência, porque não existe hierarquia entre os entes que formam a nossa federação. Perfeito, voltamos para o quadro, já conceituamos a nossa descentralização política. Mas eu quero avançar um pouquinho mais aqui com vocês. Eu vou trazer para vocês a outra categoria de descentralização. Tá? A nossa outra categoria de descentralização é chamada de descentralização administrativa. Essa descentralização administrativa já não está mais tratando de competências, de divisão das competências no nível constitucional. Aqui nós já estamos falando da distribuição das competências, em que você vai ter os entes políticos, que eles já receberam aquela competência lá da União, lembra? E esses entes políticos, como titulares das competências, eles vão lá e definem que outras pessoas vão prestar esse serviço. Outros entes. Então vamos pegar agora um exemplo aqui para vocês, tá? O exemplo que eu vou pegar para vocês é mais ou menos o seguinte. Pela Constituição Federal, nós sabemos que quem faz o transporte público municipal são os municípios, ok? O município ele pode chegar lá, comprar um ônibus, fazer um concurso público, contratar um motorista e prestar esse serviço para a população. Mas na maior parte das vezes eles não fazem isso. O que eles fazem? Eles vão lá e criam uma empresa estatal ou delegam a prestação desse serviço para uma empresa privada que vai explorar essa atividade. Vou pegar um segundo exemplo. A distribuição de energia elétrica é uma competência dos estados. O estado, por intermédio das suas secretarias, poderia explorar diretamente essa atividade. Mas eu acho que nenhum ente da federação faz isso, ou basicamente nenhum faz isso. O que normalmente os estados fazem? Ou eles criam uma empresa estatal que vai fazer a distribuição de energia elétrica, ou eles fazem uma licitação e delegam isso para uma concessionária de distribuição de energia elétrica. Por isso que a gente tem, por exemplo, aqui em Santa Catarina, tem a Celesc, que é uma empresa estatal que distribui energia elétrica. Ou seja, o estado de Santa Catarina pegou e criou uma empresa estatal, que é a Celesc, e colocou a Celesc para fazer essa atividade. Portanto, quando eu falo de descentralização administrativa, o ente político resolve passar essa prestação de serviço para um outro ente. E esse outro ente pode ser um ente administrativo, como uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma autarquia, mas também pode ser um ente privado, como uma empresa privada que vai prestar esse serviço mediante delegação do Estado. Essa descentralização administrativa, ela pode acontecer por intermédio de uma lei, por exemplo, a lei que cria uma autarquia, pode acontecer por intermédio de um contrato, por exemplo, um contrato de delegação de serviço público, ou até mesmo pode acontecer por intermédio de um ato administrativo. São os chamados atos de autorização de serviços públicos. Então, descentralização se subdivide em duas categorias: a descentralização política e a descentralização administrativa. Descentralização política, Constituição Federal, outorgando competências aos estados, DF e municípios. Descentralização administrativa, leis, contratos ou atos, atribuindo competências tanto às entidades administrativas, como também aos entes privados. Calma, que tudo isso aqui vai ficar bem fácil e bem tranquilo conforme a gente for avançando aqui com os conteúdos. Deixa eu rodar o nosso quadro e vamos resolver uma questão.
Essa questão fala para a gente assim, ó. A descentralização política, olha a forma de descentralização que a gente está tendo aqui. A descentralização política ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias que não decorrem do ente central. Professor, ficou confuso isso aqui para mim. E eu já vou dizer para vocês que esse quesito está correto. Por que esse quesito está correto? Porque ela não decorre do ente central. Ela decorre do quê? Ela decorre da própria Constituição Federal. A Maria de Pietro, que é quem elaborou essa frase aqui, que foi utilizada inclusive pela banca para fazer a questão, ela fala para a gente o seguinte: na descentralização política, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercem as suas competências próprias. Essas competências não decorrem do ente central, porque não se trata de uma delegação. A União não pode retirar essa competência dos estados, do DF e dos municípios, porque quem fez isso foi a Constituição. Então essa competência é do estado, é do DF, é do município, portanto não decorre do ente central, mas sim da própria organização política realizada pela Constituição Federal. Questãozinha bem interpretativa e muito boa para cair em questão de concurso público. Portanto, esse quesito está correto. Agora, nós vamos começar a falar das espécies de descentralização. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou puxar aqui um quadro com vocês. Tá? Nesse quadro eu quero colocar para vocês aqui em linhas gerais as nossas formas de descentralização administrativa. Quando nós falamos de descentralização administrativa, a partir de agora a gente só vai falar de descentralização administrativa, tá? Inclusive, se a sua questão de prova não falar qual tipo de descentralização que ela está tratando, considere que é a administrativa. Só pense em descentralização política quando a própria questão trouxe isso para o debate. Se a questão não te falou nada, a gente está falando de descentralização administrativa. Essencialmente, nós temos 3 categorias de descentralização administrativa. A número 1, nós chamamos de outorga. A número 2, nós chamamos de delegação. Elas vão ter outros nomes aqui também, que já já nós vamos falar. E a número 3, nós vamos chamar de territorial. Portanto, nós temos 3 categorias de descentralização administrativa: a outorga, a delegação e a descentralização territorial. Eu quero começar falando com vocês sobre a tal da outorga, que é a primeira categoria de descentralização. A descentralização por outorga, ela também recebe outros 3 ou 4 nomes. Nós chamamos ela de descentralização técnica, descentralização funcional, descentralização legal, e dá para a gente colocar mais um nome assim, né? É cheio de nome para essa forma de descentralização. Nós também podemos chamar ela de descentralização por serviços. Pessoal, tudo isso aqui quer dizer a mesma coisa. São vários nomes. Pensa como se fosse assim, igual você tem o seu nome e tem um monte de apelido. É mais ou menos essa história. Outorga, técnica, funcional, legal ou por serviços, significa tudo a mesma coisa, tá bom? Essa descentralização por outorga, técnica, funcional, legal ou por serviços, eu vou colocar aqui para vocês 5 pontos para tratar dessa forma de descentralização. O primeiro ponto que eu vou colocar aqui para vocês é que essa aqui é a descentralização que cria as entidades administrativas. E o que são entidades administrativas? Eu já falei com vocês o que são as entidades administrativas. As entidades administrativas formam a famosíssima administração indireta, que também é chamada de administração descentralizada, justamente porque ela é uma forma de uma forma de administração pública que é criada por uma descentralização. Então aqui nós temos a criação das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Segunda característica que nós vamos colocar da descentralização por outorga. A descentralização por outorga sempre vai depender de uma lei. Essa lei, ela será imprescindível. Falou em outorga,
você tem uma lei. E essa lei serve para quê? Serve para criar a entidade ou ela serve para autorizar a criação da entidade? Como assim? Daqui a pouco a gente vai estudar isso em mais detalhes, mas você vai ver que, por exemplo, as autarquias, elas são criadas diretamente por lei. Já as empresas públicas e as sociedades de economia mista, a lei autoriza a criação dessas entidades. Mas veja que nos dois casos eu preciso de uma lei. No primeiro caso, a lei criou diretamente a autarquia. No segundo caso, a lei autorizou a criação da empresa estatal. Depois eu vou explicar para vocês por que acontece isso. Só guarde que você tem que ter uma lei. Terceira característica, essa terceira característica, ela é um pouquinho mais pesadinha, digamos assim, um pouquinho mais complicada de a gente entender. Mas eu vou trazer dois exemplos para vocês. Pergunto para vocês o seguinte: existe uma previsão de acabar com o INSS? Eu digo assim, existe alguma norma, algum tópico que prevê um prazo para o INSS deixar de existir? Não. Existe alguma norma que prevê o final da Petrobras? Não. Ah, professor, mas falam em privatizar e etc e tal? Falam. Mas não tem uma lei, um contrato, algum ato que diz a Petrobras vai existir até tal dia. Não existe isso. Da mesma forma, não existe uma lei, um ato, um contrato que diz qual que é o prazo máximo do INSS. O INSS, teoricamente, vai existir enquanto ele estiver ali. A não ser que em algum momento seja editada uma lei que faça a extinção do INSS. Portanto, quando eu falo de descentralização por outorga, eu tenho uma presunção de que isso vai, entre aspas, durar para sempre. Eu falo que existe uma presunção de definitividade. Então, quando você cria uma entidade administrativa, você não define um prazo como regra para ela funcionar, prazo máximo de funcionamento. Quando você tem uma delegação, que aí você tem um contrato, esse contrato tem um prazo. Ele começa aqui e termina depois de tantos anos. Agora, na outorga, não existe essa história de prazo. Então, teoricamente, ele vai durar até que alguém chegue e fale o seguinte: vamos acabar com isso. Mas se ninguém falar, vamos acabar com isso, ele vai durando eternamente. Perfeito? Quarto ponto. Como aqui eu tenho uma lei, tá? Eu tenho uma lei. Essa lei, ela transfere tanto a titularidade, como também transfere a execução do serviço. Eu vou explicar para vocês, tá? O que isso aqui quer dizer. O INSS, ele presta o serviço previdenciário. Por que o INSS presta esse serviço previdenciário? Porque veio uma lei que criou o INSS e disse o seguinte: olha, a partir de agora, o INSS que presta o serviço previdenciário. A União pode chegar e mudar as decisões do INSS? Em regra, não. Por quê? Porque aquela competência é do INSS. A União pode chegar e, sem uma lei, tirar a competência do INSS? Não, porque o INSS recebeu essa competência por lei. Então ele é titular dessa competência e ele exerce essa competência. Nós temos titularidade e nós temos execução. Vamos pegar a Petrobras. Petrobras não é nem uma questão de um serviço, mas a Petrobras é quem exerce aqui a exploração de petróleo. Você deve ter acompanhado até essas polêmicas que tiveram aí sobre a questão do preço da gasolina, né? E que você falava assim, mas por que não altera e tal? Porque a União não é titular disso. O titular é a Petrobras. Por quê? Porque ela recebeu essa competência por uma lei. Então, quando a gente fala de outorga, nós transferimos tanto a titularidade quanto a execução. Vamos fazer um break aqui, porque o que acontece? Eu vejo até gente fazendo confusão na internet. Eu já vi gente falar o seguinte: professor, mas na outorga só se transfere a titularidade se a entidade for de direito público. Galera, pode até ter um autor ou outro que fala isso, mas com certeza é uma gigantesca minoria.
Quem debate esse assunto são dois autores que eu quero trazer aqui para vocês para debate, que aqui a gente mostra, fundamenta o que a gente está falando, tá? Vou trazer para vocês a opinião de dois autores. O primeiro autor é o José dos Santos, dos Santos Carvalho Filho. O José dos Santos Carvalho Filho, ele diz o seguinte: a titularidade sempre é do ente político. O que o José dos Santos Carvalho Filho está dizendo? Que nunca se transfere a titularidade. Para ele, não existe transferência da titularidade do ente político para outra entidade, seja na outorga, seja na delegação. Então, se eu considerasse o José dos Santos Carvalho Filho, não existe transferência da titularidade em nenhuma hipótese. A outra autora que trabalha esse assunto, que debate isso, é a Maria Silvia Zanella de Pietro. Tá? A Maria Silvia Zanella de Pietro, ela fala pra gente o seguinte: quando você faz a outorga, você transfere a titularidade. Só que se você pegar então os dois autores, você percebe o seguinte: é tudo ou nada aqui. Porque para o José dos Santos Carvalho Filho, nunca tem titularidade, nunca tem transferência da titularidade na outorga. Para Maria de Pietro, transfere a titularidade. E ela fala expressamente para as entidades de direito público e para as entidades de direito privado que façam parte da administração pública. Então por que eu estou dizendo para vocês que teoricamente não tem essa história de que transfere a titularidade para direito público e não transfere para direito privado? Porque o José dos Santos Carvalho Filho é em nenhum caso. A de Pietro é em todos os casos da outorga. Então criou a entidade administrativa, transfere-se a titularidade na visão da Maria de Pietro. E normalmente as questões de concurso público desse tema estão cobrando a Maria de Pietro nesse tópico. Por isso que eu estou falando para vocês. Na outorga, você transfere tanto a titularidade quanto a execução do serviço. Tá certo? Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui e deixa eu trazer um outro tópico para vocês, que é o nosso tópico de número 5. Tá? O tópico de número 5 que eu vou colocar aqui para vocês é que, na verdade, essa característica aqui que eu vou colocar serve para todas as formas de descentralização, seja política, seja administrativa, por outorga, por colaboração, seja o que for. Não existe subordinação. O que eu quero dizer para vocês? Vou pegar mais um exemplo, né? E eu gosto de trazer os exemplos polêmicos. Tem gente que vive naquela ladainha de que tudo é política e aí não consegue ouvir um exemplo sem ficar com ideias mirabolantes na cabeça. Mas, vamos lá, vou trazer o exemplo polêmico mesmo assim. Durante a pandemia, existiram alguns conflitos entre o presidente da República e a Anvisa. Por que o presidente da República não chegou e falou para a Anvisa: faz assim e acabou? Porque não existe hierarquia entre o presidente da República, ou entre a administração direta, e a autarquia, que é a Anvisa. Aqui nós tivemos uma descentralização. E quando você tem descentralização, você tem pessoas jurídicas diferentes. Você tem uma pessoa jurídica aqui, e você tem uma outra pessoa jurídica aqui. Entre essas duas não existe relação. Opa! Entre essas duas aqui, eu prometo que eu vou conseguir fazer esse triângulo. Entre essas duas pessoas aqui, ó, não existe hierarquia. São pessoas jurídicas separadas. Elas não estão na mesma linha de hierarquia. Portanto, não existe subordinação. E até guarde isso. Não existe subordinação em todas as formas de descentralização. Seja qual for, não tem hierarquia, não tem subordinação. Perfeito? Matamos esse tópico aqui. Vamos avançar para cá e vamos tratar agora da segunda forma de descentralização administrativa, que é chamada de colaboração, também chamada de delegação ou também de descentralização negocial. Vamos para o quadro e deixa eu trazer para vocês aqui umas 4 ou 5 características dessa descentralização. Primeiro ponto. Quando eu falo de descentralização por colaboração, eu estou falando de uma situação em que agora você vai envolver particulares. Ou seja, eu vou envolver pessoas que não fazem parte da administração pública. Então eu vou falar de uma situação em que eu transfiro apenas a execução. Veja, não estou colocando titularidade agora. Estou falando apenas da execução.
Eu estou falando da transferência da execução do serviço a pessoas privadas. Pessoas privadas. Quando eu falo de pessoas privadas, eu estou falando de pessoas que não fazem parte da administração pública. Por exemplo, vamos pegar aqui um caso em que determinado município tem que prestar o transporte municipal. Você vai até o ponto de ônibus, embarca no ônibus, paga uma tarifa lá para o cobrador ou no sistema, hoje em dia é tudo eletrônico esse negócio, e o ônibus vai te levar até próximo do seu local de trabalho. É o transporte coletivo. Em quase todas as cidades que eu conheço, o município faz uma licitação, uma empresa vence a licitação e o município contrata uma empresa privada para prestar essa atividade. Isso é um contrato de delegação de serviço público. Aquela empresa é uma empresa privada. E eu pergunto para vocês, essa empresa tem a titularidade do serviço? Não. Ela só executa o serviço. O titular continua sendo o município. O que isso quer dizer? Vamos supor que daqui a algum tempo o município resolve que ele não está gostando da prestação por intermédio daquela empresa. E ele quer mudar. Ele vai lá e faz uma encampação dessa atividade. Ele reassume a prestação dessa atividade. Ele pode fazer isso? Pode. Por quê? Porque ele é o titular dessa atividade. Então aqui você transferiu apenas a execução. Mas o titular, quem fiscaliza, quem dita as regras, ainda é o ente político nesse exemplo. Eu vou colocar um asterisco, e esse asterisco aqui, ele só vai servir... Às vezes a gente tem que tomar cuidado com algumas observações, que tem Opa, calma aí, deixa eu colocar no quadro aqui. Coloquei um asterisco aqui, tá? Fiz esse asterisco aqui para você entender. Por que eu falo de pessoas privadas? Se você me perguntar o seguinte, na delegação por colaboração, você transfere esse serviço para uma entidade que faz parte da administração pública ou uma que não faz parte da administração pública? E 99,9% das vezes é para uma entidade que não faz parte da administração pública. É uma empresa privada. Mas sabe aquele 0,1%? 0,01% nesse caso, se for 99,99%? Existem algumas situações em que eu vou pegar mais ou menos a seguinte situação hipotética. O estado de Santa Catarina, eu sempre vou usar Santa Catarina porque é o estado em que eu estou morando. O estado de Santa Catarina criou a Celesc. É uma empresa estatal que distribui energia elétrica. Quando o estado de Santa Catarina criou a Celesc, houve uma descentralização por outorga. Ele precisou de uma lei para criar essa empresa estatal. Na relação entre o estado de Santa Catarina e a Celesc, nós temos uma descentralização por outorga. Aí a Celesc está lá explorando a atividade, aquela coisa toda. Aí, de repente, o estado do Rio Grande do Sul resolve lançar uma licitação para contratar uma empresa privada para prestar o serviço de distribuição de energia elétrica. Aí a Celesc, ela resolve o seguinte, eu posso ir lá no Rio Grande do Sul e concorrer nesse processo licitatório? Pode. Mas no momento em que ela faz isso, lá no Rio Grande do Sul, ela não está mais agindo como se fosse empresa estatal. Lá no Rio Grande do Sul, ela vai estar competindo com outras empresas da iniciativa privada. Então, lá no Rio Grande do Sul, se ela vencer a licitação, será uma descentralização por delegação. Qual que foi a diferença nos dois casos? Como Santa Catarina é o próprio dono da Celesc, aqui em Santa Catarina é uma outorga. Quando ela foi lá para o Rio Grande do Sul, que não é o dono da Celesc, lá no Rio Grande do Sul foi uma descentralização por colaboração, por delegação. Então, assim, em 99% dos casos, você delega para uma empresa que não faz parte da administração pública. Mas tem esse caso muito, mas muito excepcional, em que você poderia ter uma delegação para uma empresa estatal, de um outro ente da federação. Mas é bem raro, mas eu só coloquei isso aqui para você lembrar. Professor, não entendi bolufas do que você falou. Então faz o seguinte, neste momento, ignore esse assunto. Por que eu botei o asterisco? É só para você saber que tem uma exceção. Mas essa exceção eu nunca vi cair em questão de concurso público. Então é melhor você ignorar ela e avançar.
Lá na frente você vai entender um pouquinho melhor esse tema. Perfeito? Vamos voltar para o nosso quadro aqui e vamos tratar de um outro tópico aqui da nossa descentralização por colaboração. Assunto número 2. O assunto número 2 que eu quero trazer para vocês aqui é que aqui você precisa de um instrumento chamado de contrato. É o contrato de delegação do serviço. Esse contrato é uma relação que a gente fala que é uma relação bilateral. Por quê? Porque a empresa que vai prestar o serviço público só vai prestar aquilo lá se ela quis concorrer à licitação, se ela quis assinar o contrato, coisa do tipo. Tá? Porque senão, ela não é obrigada a prestar. Se ela foi concorrer na licitação, ganhou a licitação, assinou o contrato, aí ela tem que prestar. Mas ela quis fazer isso. Então, é uma relação entre o Estado e essa empresa privada. É uma relação bilateral. Quase sempre, a delegação acontece por intermédio de um contrato. Existem casos bem excepcionais em que isso aqui vai acontecer por intermédio de um ato administrativo. Qual que é a diferença do contrato para o ato administrativo? É que o ato administrativo ele é unilateral. Normalmente, essa descentralização por ato administrativo, que é o que a gente chama de autorização do serviço público, acontece em relação a serviços de táxi, ocorre em relação à exploração de atividade de rádios, né, que em algumas atividades de rádio amador você depende de um ato administrativo, é uma relação unilateral, é um ato de autorização, mas quase sempre aqui a gente vai ter um contrato administrativo, perfeito? Terceiro ponto, para caracterizar a nossa descentralização por colaboração, também chamada de delegação. Quais são os instrumentos utilizados para fazer essa delegação? Nós temos a concessão de serviços públicos. Concessão normalmente acontece naqueles contratos que você tem valores mais elevados. Tipo, você vai num aeroporto, esses aeroportos, vários deles estão sendo concedidos à iniciativa privada. Então você concede, é um contrato de concessão. Exploração de uma rodovia, essas rodovias duplicadas em que você paga um pedágio, se uma empresa privada fazendo a manutenção. É uma concessionária, é um contrato de concessão. Nós temos também a permissão. Professor, qual que é a diferença da concessão para a permissão? É que a permissão de serviços públicos, normalmente ela é mais simples. Basicamente é essa a diferença. Enquanto a concessão é mais complexa, a permissão é mais simples, envolve valores mais baixos e etc. e tal. E por fim você tem a autorização. A autorização, a relação é ainda mais simples. Muitas vezes acontece no caso de serviço de táxi. É uma autorização para que aquele particular possa ter o táxi, tá? Mas é uma diferença que é muito mais formal do que propriamente prática. Perfeito? Quarta característica que nós vamos colocar da descentralização por colaboração. Aqui, normalmente você tem um prazo. Ou quando eu falo de prazo aqui, eu quero dizer que aqui normalmente você não tem uma presunção de definitividade. Olha só que ponto interessante. Quando eu falei da outorga, eu falei que na outorga você tem uma presunção de definitividade. Na colaboração, delegação ou negocial, normalmente você tem um tempo. Esse negócio começa, mas ali na frente ele vai acabar. Quando uma concessionária assume um contrato para explorar um aeroporto, existe normalmente um prazo desse contrato. Ele não vai durar para sempre. Então, quando a gente fala disso aqui, você tem um prazo. Se a relação aconteceu por intermédio de um contrato, esse prazo aqui ele já é definido no próprio contrato. Então, nós falamos que ele é um prazo determinado. O contrato pega e fala o seguinte, olha, o prazo será de X anos. Por outro lado, se acontecer por intermédio de um ato administrativo, você não vai ter normalmente um prazo definido, mas você tem uma relação que a gente fala que é um ato de caráter precário. O que quer dizer que ele tem um caráter precário? Ele vai ter um prazo indeterminado, porém o Estado pode desfazer esse ato a qualquer tempo. Chega-se um prefeito e fala, não quero mais esse negócio, revoga isso aqui. Pronto. É um caráter precário, pode ser desfeito a qualquer tempo. Então a diferença da descentralização por colaboração para a outorga é que na outorga você tem essa presunção de definitividade. Na colaboração, delegação ou negocial, normalmente você tem um prazo definido, você vai ter um tempo para isso acabar, ou ainda que seja em caráter precário, a ideia é que em algum momento isso deixe de existir, tá bom?
Última característica para fechar aqui a nossa delegação, característica número 5, é que nesse tipo de relação você também não vai ter subordinação. Volto a falar, inclusive, não existe subordinação em quaisquer subordinação, em quaisquer das formas de descentralização. Falou em descentralização, não tem hierarquia, não tem subordinação. Vamos resolver uma questão de concurso, para você ver como que isso pode cair na sua prova. Deixa eu sair aqui da frente de vocês e vamos lá. Ocorre sobre a descentralização por colaboração, assinale a afirmativa correta. Estou falando da colaboração, né? Colaboração também é chamada de delegação ou de descentralização negocial. Ocorre quando a Constituição atribui a um ente específico que exerce atribuições próprias de forma autônoma ao ente central. Isso aqui nós chamamos de descentralização política. Então essa daqui está errada. Letra B. Ocorre quando a administração pública transfere, por contrato ou ato administrativo unilateral, a execução do serviço público a uma pessoa jurídica de direito privado. Olha que interessante, veja só. A administração pública transfere por quais instrumentos? O contrato ou o ato administrativo unilateral. Verdadeiro. Nós vimos que existem essas duas hipóteses, o contrato e o ato. Nós sabemos que aqui nós temos somente a transferência da execução do serviço a essa pessoa jurídica. E normalmente nós temos um particular, uma pessoa jurídica de direito privado prestando essa atividade. Portanto, esse aqui é o nosso gabarito. Letra C. Ocorre quando é outorgada a outros órgãos funções de determinada entidade administrativa, visando ao aumento da eficiência. Quando você outorga a outros órgãos essa atividade, você tem um negócio que nós vamos chamar de desconcentração. Então isso aqui está errado, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é desconcentração. Por sinal, deixa eu só colocar uma ressalva aqui para vocês, tá? O termo outorga ou outorgar pode ser utilizado com dois significados. Isso é bem importante você ficar atento. Quando a questão fala assim, ó, descentralização por outorga, nós estamos falando da criação de entidades administrativas. Tem que ter lei, é o que a gente chama também de descentralização legal, descentralização técnica por serviços. Só que a expressão outorgar também pode ser utilizada no sentido genérico. Qual que seria o sentido genérico? De transferir a outro. Por exemplo, quando você vai tomar posse em um concurso público, você pode tomar essa posse por procuração. Você assina a procuração outorgando essa competência para outra pessoa tomar posse no seu lugar. Então toma cuidado, porque, por exemplo, nessa questão aqui, ó, o termo outorgada foi utilizado no sentido genérico. Então, às vezes, pode acontecer esse tipo de expressão. Então, não se prenda fielmente ao significado literal de cada uma das palavras. Letra D. Ocorre quando a lei específica cede a titularidade do serviço público a uma pessoa jurídica de direito público, sem que o cedente interfira nas atividades. Isso aqui seria uma descentralização por serviços, por outorga. Não é o caso. Aqui eu estou falando de colaboração. Ocorre quando as organizações paraestatais celebram ajuste com a administração pública por termo de cooperação e se tornam parte da administração indireta. Esse não é o assunto direto da nossa aula de hoje, mas só para você não ficar sem entender, entidade paraestatal são as entidades que formam o chamado terceiro setor. As entidades do terceiro setor são aquelas ONGs, né, as organizações não governamentais, ou no termo mais técnico, as organizações, as entidades privadas sem fins lucrativos. Essas entidades aqui, elas não fazem parte da administração pública. E veja que a questão falou que elas se tornam parte da administração indireta. Elas não fazem parte da administração direta, nem da indireta, por isso que a letra E está errada, tá bom? Avança mais um pouquinho e vamos chegar aqui à última categoria de descentralização. Mas eu vou rodar uma vinheta e nós já voltamos então para continuar com a nossa aula de hoje. Até daqui a pouco.